paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No trecho final do capítulo 2 de 1 Crônicas, este extenso trecho genealógico serve para demonstrar a organização interna da tribo de Judá e suas ramificações, especialmente as de Calebe. Ele não apenas lista nomes, mas também os associa a cidades, territórios e funções específicas, como os escribas, para a comunidade pós-exílica. Essa informação era vital para reafirmar a posse da terra, a identidade clânica e a continuidade das famílias, especialmente aquelas ligadas ao templo e à liderança. A inclusão de figuras como Bezalel e a menção aos escribas sublinha a importância das habilidades e da sabedoria, além da linhagem. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 2, dos versículos 42 ao 55. Filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, o mais velho, que foi pai de Zif, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. Filhos de Hebron, Coré, Tafuia, Recém e Osama. Osama gerou Samai. Filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Betsu. Efa, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Moça e Gezés. Arã gerou Gezés, filhos de Jaadai, Regon, Joatão, Gossã, Falete, Efa e Saaf. Maaca, concubina de Calebe, deu à luz Sabé e Tarana. Ela deu à luz também a Saaf, pai de Madimana. Seua, pai de Maquibena e Gabaá. A filha de Calebe era Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filhos de U, primogênito de Éfrata. Sobal, pai de Cariatarim. Salma, pai de Belém. Arife, pai de Bet-Gade. Sobal, pai de Cariatarim, teve por filhos Aroé, Atse, Amenuote. As filhas de Cariatarim foram os Getreus, os Afuteus, os Semateus e os Macereus. Destes procederam os Sareus e os Estaoleus. Filhos de Salma, Belém e os Netofateus. Atarote, Bet-Joabe, a metade dos Manaquiteus, os Sareus e as famílias dos escribas que moravam em Jabes, os Tiriateus, os Quimateus, os Sucateus. Esses são os Sineus procedentes de Emate, pai da casa de Recabe. Este capítulo 3 de Crônicas é fundamental porque ele legitima a casa de Davi, mostra a descendência real ininterrupta desde Davi, mantém a esperança messiânica. Ao traçar a linhagem através do exílio, ele sublinha a fidelidade de Deus, a sua promessa a Davi de um reino eterno, mesmo em tempos de adversidade. Reforça também a autoridade da dinastia que construiu e manteve o templo em Jerusalém. É um testemunho da importância da linhagem e da continuidade na fé judaica, especialmente para o público pós-exílico, para quem o livro foi escrito, que buscava reafirmar sua identidade e sua conexão com as promessas divinas. 1 Crônicas, capítulo 3. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo e que estavam em Hebrom, o primogênito Aminon, filho de Aquinoa, de Jezrael. O segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Tomai, rei de Gessu. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Safatias de Abital. O sexto, Jetraã de Egla, mulher de Davi. São estes os 6 filhos que lhe nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que lhe nasceram em Jerusalém: Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Betsabeia, filha de Amiel. Em seguida, Gebaá, Elussua, Elifalete, Noge, Nafeg, Jáfia, Elissama, Eliada, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas. Tamar era sua irmã. Filho de Salomão, Roboão, Abias seu filho, Assa seu filho, Josafá seu filho.
Jorão seu filho, Ocosias seu filho, Joás seu filho, Amacias seu filho, Azarias seu filho, Joatão seu filho, Acais seu filho, Ezequias seu filho, Manassés seu filho, Amon seu filho, Josias seu filho, filho de Josias, o mais velho, Joanã, o segundo, Joaquim, o terceiro, Sedecias, o quarto, Selo. Filhos de Joaquim, Jeconias seu filho, Sedecias seu filho, filhos de Jeconia, o cativo, Salatiel seu filho, Melquiron, Fadaias, Senassé, Gesemias, Osama e Nadabias. Filhos de Fadaias, Zorobabel e Semei. Filho de Zorobabel, Essolã, Ananias, Salomite sua irmã. Filhos de Essolã, Assaba, Ol, Baraquias, Assadias, Josabe, Essede, 5 filhos. Filhos de Ananias, Faltias e Gesséias, os filhos de Ráfia, os filhos de Arnã, os filhos de Abidias, os filhos de Sequenias. Filho de Sequenias, Semeias, Atos, Gegaal, Barias, Naarias, Safate, 6 filhos. Filhos de Naarias, Elionerai, Ezequias e Eziricã, 3 filhos. Filhos de Elioneai, Oduías, Eliacibe, Feleias, Acube, Joanã, Dalaias e Anani, ao todo 7 filhos. O capítulo 4 de Crônicas, embora ainda genealógico, começa a revelar mais sobre as localizações geográficas e as atividades das tribos, como os carpinteiros de Judá e as migrações dos simeonitas. A oração de Jabes se destaca como um oásis de piedade pessoal em meio à lista de nomes, sugerindo a importância da oração e da bênção divina na vida do indivíduo. A narrativa da expansão de Simeão, especialmente a conquista de terras e o extermínio de outros povos, reflete a perspectiva histórica e teológica do cronista sobre a posse da terra prometida e a ação de Deus através de seu povo. 1 Crônicas, capítulo 4. Filhos de Judá, Farés, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reais, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos sareus. Eis os descendentes de Etã, Jesrael, Gesema e Gedebus. O nome de sua irmã era Assaleufune. Fanuel era pai de Gedó e Ezer, pai de Ossa. Estes são os filhos de U, o primogênito de Éfrata, pai de Belém. Assur, pai de Ticuia, teve 2 mulheres, Alaá e Naara. Naara deu-lhe à luz Ozã, Éfer, Temanita e Astarita. São esses os filhos de Naara. Filhos de Ala, Serete, Saá e Etnã. Cós gerou Anobe e Soboba, e as famílias de Areel, filhos de Arum. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque eu dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Calube, irmão de Suá, gerou Mai, pai de Eston. Eston gerou a casa de Rafa, Fesse e Teina, pai da cidade de Irnaás. Foram estes os habitantes de Recabe. Filho de Zenés, Otoniel e Seraias, filhos de Otoniel, Atate e Maonate, que gerou Ofra. Serai gerou Joabe, pai de Ge-Aracim, porque eles eram artesãos. Filhos de Calebe, filho de Jefoné, Ir, Ela, Naã, filhos de Ela, Senes, filho de Jaleleel, Sif, Zifa, Tirias e Asharael. Filhos de Ezra, Jeter, Mered, Efe e Jalom. A mulher de Mered deu à luz Maria, Samai e Gesba, pai de Estemo. Sua mulher Judaita deu à luz Jared, pai de Gedó, Eber, pai de Soco e Ecutiel, pai de Zanoé. São esses os filhos de Betias, filha do faraó que Mered desposara. Filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai da Célia, de Garme e Estemo, que era de Macate. Filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Jesse, Zoete e Ben-Zoete.
filho de Sela, filho de Judá, pai de Leca, Laade, pai de Maressa, e as famílias da casa onde se fabricava linho fino, casa de Bet-Asbeia e Joaquim, e os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que dominaram sobre Moabe e retornaram em Belém, segundo antigas tradições. Eles eram os oleiros e os habitantes de Nataim e de Gadera. Lá habitavam, estando a serviço do rei, filho de Simeão, Namuel, Jame, Jaribe, Zare e Saul, Selo, seu filho, Mabissã, seu filho, Masma, seu filho, filhos de Masma, Amuel, seu filho, Jacur, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos não tiveram muitos filhos e suas famílias não foram tão numerosas como a dos filhos de Judá. Eles habitavam em Bersabeia, em Modlada, em Assar-Sual, em Bala, em Assem, em Tolade, em Batuel, em Orma, em Cicelede, em Bet-Marcabote, em Arsa-Sussim, em Bet-Berai e em Saarim. Estas foram suas cidades até o reinado de Davi. Possuíam ainda Eta, Ain, Remon, Toquem e Assã, 5 cidades, e todas as aldeias de suas redondezas até Baal. Estas foram suas residências e seus registros genealógicos. Massobabe, Genleque, Jossa, filho de Amacias, Joel, Gel, filho de Josabias, filho de Saraias, filho de Aciel, Elionai, Jacoba, Isuaidas, Assaias, Adiel e Simiel, Banaias, Ziza, filho de Cefei, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Zere, filho de Semeias. Estes homens indicados por seus nomes eram príncipes nas suas famílias. Suas casas patriarcais eram grandemente multiplicadas. Eles foram da costa de Gadó até o lado oriental do vale, à procura de pastagem para os rebanhos. Encontraram pastagens abundantes e bons no território amplo, tranquilo e seguro, outrora habitado pelos camitas. Esses homens indicados por seus nomes vieram no tempo de Ezequias, rei de Judá. Destruíram as tendas dos habitantes dessa terra, assim como os maonitas que lá se encontravam, e o votaram em interdito até o dia de hoje. Estabeleceram-se em seu lugar porque lá havia pastagem para seus rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Sei. Eram seus chefes, Faltias, Naarias, Rafaias e Osiel, filho de Jesse. Destroçaram os amalecitas sobreviventes e lá se estabeleceram até este dia. No capítulo hoje de Atos, mostra o poder do nome de Jesus Cristo em ação, não apenas curando fisicamente, mas também espiritualmente, através da pregação do Evangelho. Pedro continua a desenvolver o querigma, apontando para a ressurreição de Jesus, como o cumprimento das Escrituras, e chamando o povo ao arrependimento, para receber o perdão e o Espírito. O milagre serve como um sinal visível da mensagem que está sendo proclamada. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: "Olha para nós." Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: "Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo: "Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo.
Mas vós renegastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Já dissera a Moisés: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A estes ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo, para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Nesse trecho, o desejo final do salmista, que se estende a todos os fiéis, é ser saciado dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Os bens aqui não se referem a riquezas materiais, mas às bênçãos espirituais, a comunhão com Deus, a paz e a santidade que emanam de sua presença no templo. Estar nos átrios de Deus é estar em um lugar de abundância espiritual. Em síntese, esse trecho do Salmo 64 é uma celebração da bondade e da graça de Deus. Ele louva a Deus como o ouvinte e perdoador de pecados, a quem toda a humanidade deve se voltar. A maior felicidade e a verdadeira saciedade são encontradas na escolha divina de estar em sua presença, no templo, onde se pode desfrutar de suas bênçãos e santidade. Salmo 64, dos versículos 2 ao 5. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. É a vós que todos vêm cumprir os seus votos. Vós que atendeis às preces. Todo homem acorre a vós, por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas. Vós as perdoais. Feliz aquele que vos escolheis e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. No trecho de sabedoria, vai enfatizar que a verdadeira medida de uma vida não é sua duração, mas sua virtude e pureza aos olhos de Deus. A morte prematura do justo é um privilégio divino, enquanto a vida e o fim dos ímpios, por mais longa que seja, são marcados pela desgraça e pela condenação inevitável no julgamento de Deus. A sabedoria divina na retribuição é algo que os ímpios não conseguem compreender. Livro de Sabedoria, capítulo 4, dos versículos 16 ao 20. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confundem a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos, em uma eterna ignomia, porque ele os ferirá e os precipitará sem voz. Ele os abaterá nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Comparecerão aterrorizados com a lembrança de seus pecados, e suas iniquidades se levantarão contra eles para confundi-los. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.